Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Permiti que eu vos louve, Virgem Santa, minha mãe, a minha esperança, Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima. Intercedei por nós, ó Senhora da Conceição, a Imaculada que esmagou a cabeça da serpente. Intercedei por todos esses vossos filhos e filhas que estão acometidos por este grande mal, que é o Covid-19, o coronavírus. Nós, nesta semana, com muito pesar e com muita dor, ontem nós sepultávamos o nosso bispo, Dom Henrique Soares da Costa. É sabido de todos nós acompanhamos. E a nossa diocese, nesta semana, vai passar a semana, segunda, terça, quarta, quinta e na sexta, que é a missa na Catedral, às 10 horas, missa de sétimo dia. E nós, párocos, nas nossas paróquias, vamos celebrar também a intenção de falecimento. A doutrina da nossa igreja diz que no 7º e o 30º dia nós podemos rezar pelo corpo e pela alma. Pedimos a você que enquanto ele estava hospitalizado na UTI, depois foi entubado, você rezou incessantemente pela a cura e que a vontade de Deus fizesse na vida de Dom Henrique. E se fez, vejam, é a nossa fé e a nossa esperança, assim ele nos ensinou, se fez com a morte e a chamada dele para os céus. Dom Henrique foi curado totalmente, definitivamente, porque ele entrou na eternidade e a vontade de Deus foi que ele estivesse na sua glória, nos céus. Eu ontem dizia também nas homilias, nas missas que eu presidi, que se Dom Henrique, nas mãos de Deus, aqui, com toda a fragilidade do corpo, da humanidade, que nos últimos minutos e horas da sua vida, da sua existência, ele sentiu todo o cansaço e a fraqueza, a falência física, ele fez o que fez. Imaginemos nós agora ele na eternidade, diante de Deus, tendo a visão beatífica de até mesmo de ver os nossos problemas, as nossas dificuldades e interceder. É assim que os santos e santas, em especial Nossa Senhora, intercede pelas nossas necessidades, os nossos pedidos. Vamos continuar rezando. É a comunhão dos santos que nós professamos a nossa fé. Creio na comunhão dos santos, na igreja padecente, que é o purgatório, na igreja militante ou peregrina, que é o nosso mundo, e na igreja triunfante, que é a glória de Deus, os céus e a eternidade. Agora eu quero vos proclamar esse santo evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei, fariseus, disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Senhor Deus, perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, podemos dividir em 4 partes esta pequena perícope. Vejam, é o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 42. A primeira parte é que Jesus está em diálogo com quem? Vejam, com os mestres da lei e os fariseus. Os mestres da lei são os escribas, são os doutores, são os entendidos da Torá, daqueles 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Conheciam de cabo a rabo, como aqui no Nordeste nós chamamos. E os fariseus são aqueles separados. A palavra fariseu quer dizer justamente isso, os separados, os puritanos, os santinhos de hoje, que eles se vestiam de frases impactantes da Torá para impressionar. O próprio Jesus disse que eles gostavam de primeiros lugares e gostavam de orar em praça pública para enganar as viúvas e, sobretudo, vejam, para confundir, não é, aqueles que de fato estavam já alienados e soltos para atraí-los e para fisgá-los. Dentro dessa primeira parte a gente encontra muitos cristãos assim, que gosta de proclamar o Evangelho em praça pública, gosta de falar alto, quanto mais grita, mas pensa que vai fazer com que Deus escute. E Deus diz no próprio Evangelho de Mateus, quando quiseres orar, entra na tua casa, no teu quarto, e fala ao teu Pai que está oculto e que no oculto te atenderá. Essa é a nossa fé, é a fé católica, a nossa fé cristã. Na segunda parte, Jesus já relaciona, vejam, os sinais que os fariseus pedem a um agente, ele diz aqui, que está dentro de uma geração que é má e é adúltera. Jesus traz aqui todo o Antigo Testamento, porque uma geração má é uma geração de ímpios. Os ímpios são aqueles homens maus, que gostam do pecado, sentem prazer, o pecado para ele é delicioso. Ele sabe que é pecado, sabe que é mal e quer e faz. E uma geração adúltera é aquela que tem outros ídolos, outros deuses, ou seja, faz pactos com tudo que é Deus. Veja, para se sentir seguro. Se um Deus não ouvir, o outro ouve, e assim vai misturando, não tem um único Deus. Por isso que na terceira parte desse Evangelho, Jesus diz, nenhum outro sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? O sinal da conversão. E ele vai dizer que Nínive, no dia do juízo final, no julgamento, se levantará e condenará essa geração, porque ouvindo a pregação de um homem, mesmo enviado por Deus, mesmo ungido por Deus, Jonas, em menos de 48 horas, toda a cidade, que é uma metrópole, se converteu. E essa geração má tem Jesus que fala, que ensina, que cura, que ressuscita, que expulsa os demônios e não se converte. Minha tão grande culpa, que nós, além de ouvirmos a Santa Palavra proclamada na liturgia, a liturgia da Palavra, que nos prepara para o altar, para comungar o corpo, sangue, alma e divindade, receber o sacramento que é a vida todinha de Cristo, e nós não mudamos de vida. Meus queridos irmãos e irmãs, se a nossa vida não estiver no altar do Senhor, não vale a pena, não. Eu sei que é católico e que diz que ama Jesus. Se a sua vida não estiver no altar, não vale a pena. A quarta parte, ele relaciona a uma rainha que sai do sul. Veja, para ver os encantos, os fascínios e toda a beleza de um outro rei, que é Salomão. E Jesus diz, aqui está quem é maior do que o rei Salomão. Olha os lírios do campo. Veja, olha os pássaros dos céus.
ninguém planta, elas nascem. Mesmo as flores silvestres, selvagens, portanto, têm a sua beleza, seu encanto. Os pássaros que voam livremente. E o Criador cuida dele. Vejam, cuida de cada um deles. Por isso que esse mesmo Criador diz, um fio de cabelo não cairá da vossa cabeça sem ser permitido por Deus. E deixa na mão de Deus nessa semana. Não queira fazer nada sem Ele. Confie. Isso é a providência de Deus. Você vai ver a sua vida mudar e tudo que estiver ao seu redor também mudar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora eu quero vos abençoar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Firmes e fortes. Que a alegria do Senhor seja vossa força. Amém.